E boa noite a todas, e digo todas porque só tem por enquanto as presidentes e os grandes seccionais, a todas as seccionais. Nós estamos fazendo essa reunião que foi decidida numa conversa entre os diretores da Nacional. Nós tomamos várias providências e como nós temos aí uma sequência necessária de várias e várias medidas que nós temos que tomar, eu achei importante fazer uma reunião com as seccionais para atualizar vocês sobre as principais questões da ABRAD e as medidas que nós estamos tomando, quer dizer, que eu penso fazer aí nos próximos dias, nos próximos meses, até o nosso evento lá de abril, em Minas Gerais. Bom, porque eu sabia que podia ter dificuldade de muitos colegas, muitos parceiros da ABRAD, muitos dirigentes estarem em viagem de carnaval, em pré-carnaval, para facilitar, o que nós fizemos? Nós fizemos um texto, né, com todas as informações e colocamos no grupo. E demos aos presidentes a possibilidade deles interagirem através do próprio grupo, ou seja, podem colocar sugestões, colocar indagações, podem me chamar no privado, entendeu? E a gente discute como se fosse uma reunião permanente dentro desses temas que eu considero todos eles de altíssima relevância. O primeiro é sobre o estatuto. Nós havíamos aprovado um estatuto, já aprovado, fizemos uma assembleia, aprovamos o estatuto, foi feita uma comissão, né, que trabalhou nesse estatuto durante meses. Então o estatuto está pronto para ser colocado, mas por uma questão jurídica, eu não podia levar esse estatuto para aprovação no cartório de documentos em Brasília, é uma documentação de 3 anos atrás. Então eu achei melhor convocar uma assembleia, fiz um edital, publiquei o edital, recoloquei o estatuto para discussão, para não dizer que então aprovar sem ninguém discutir, então eu recoloquei, dei prazo que termina amanhã, já recebi algumas sugestões, poucas, mas quem a Bárbara deu, mas enfim. Mas nós não temos realmente condições de fazer muitas mudanças nesse texto. Então, eu vou abrir toda a discussão e vou passar mais meses e não vamos resolver o que eu preciso, que é a agilidade no estatuto, principalmente da gestão da ABRAD, o principal foco. O estatuto era necessário, e aí eu estou gravando a reunião, que eu vou colocar isso no grupo, tá bom? Essa reunião, além do texto, vai estar disponível para todos os presidentes. O estatuto era necessário por 2 grandes razões. Primeiro é porque o estatuto anterior era de 30 anos, 40 anos atrás, 30 e poucos anos. Ele estava, inclusive, juridicamente, defasado em relação às mudanças do Código Civil. Então, nós teríamos necessidade jurídica até de refazer o estatuto para colocá-lo dentro das normas do novo Código Civil. Então, essa é a primeira razão, uma necessidade jurídica. E a segunda razão é que nós precisávamos realmente ter um instrumento de administração da ABRAD mais ágil e com melhor condição de funcionamento para a instituição. Então, essa é a razão do estatuto. Nós convocamos uma Assembleia Geral, que está marcada para o dia 23 de fevereiro, logo depois do Carnaval, mas como nós convocamos, divulgamos o edital, marcamos tudo, é apenas para nós podermos formalizar juridicamente e podermos levar o estatuto a cartório, para registro. O texto já foi elaborado por uma comissão especial, foi trabalhado por vários meses, e não caberia, nesse momento, a gente fazer um grande trabalho de mudança desse texto, que iria atrasar a aprovação, e a gente pode depois fazer com calma, se quiser fazer rever o estatuto daqui a 1 ano, 10 anos, 3 anos, 2 anos, enfim. Então será, portanto, esse estatuto que já está escrito e aprovado, discutido e aprovado em Assembleia, o texto é um núcleo básico. Esse núcleo eu vou procurar manter o máximo possível para não ferir uma estrutura que está bem montada. Eu fiz uma revisão, eu já atualizei, coloquei o estatuto dentro
de algumas alterações que eu achei que eram importantes serem feitas, já foram feitas. Disponibilizei essa nova versão com as alterações no grupo, né? Então isso foi colocado para todo mundo poder ter acesso, e ele é então o texto básico. E aí nós abrimos um espaço para sugestões, né? É um espaço importante para sugestões. Bem-vinda, Meira. Meire, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Nós abrimos, tudo jóia. Nós abrimos um espaço para sugestões, né? Como está previsto até o dia de amanhã. O e-mail que está recebendo está sobre a coordenação e controle da minha vice-presidente Eliana, na Espírito Santo. E a Eliana vai me mandar amanhã o que vier. Eu vou fazer uma análise e vou chegar então a uma versão definitiva. Essa versão definitiva eu vou disponibilizar antes da Assembleia ainda, para poder, se alguém quiser ainda, mas ainda vou colocar isso no ar. Mas de toda maneira que a gente chegue no dia 23 com o Estatuto em condições de aprovação. E aí eu pensei o seguinte: as sugestões que estão sendo encaminhadas não são muitas, e eu não esperava que fosse mesmo, por conta dessa pressa, mas eu vou trabalhar da seguinte forma: aquelas que puderem ser incorporadas sem alterar a estrutura básica, vão ser alteradas de imediato. Eu vou aceitar e vou colocar no texto, tá? Porque elas não mexeriam muito na estrutura. Aquelas que forem de natureza gerencial da instituição, que é nacional, não podem ser incluídas, por exemplo, no texto de um estatuto, mas serão levadas por uma análise e uma eventual elaboração de uma legislação complementar, através de portarias. Por exemplo, a Bárbara deu umas sugestões que são específicas para seccionais, mas não são, eu não posso colocar no estatuto, a não ser que eu fosse abrir dentro do estatuto um capítulo muito longo para tratar da gestão de seccionais, que eu acho que ficaria impróprio. Então, essa parte pode ser uma legislação à parte, a gente passa em portaria, e aí ela vai valer para seccionais. De toda maneira, as sugestões que eu não puder colocar no estatuto, porque elas não seriam próprias para esse estatuto nacional, eu vou aproveitar para depois fazer por intermédio de portarias. As sugestões que confrontem com a linha mestra do projeto de estatuto serão separadas por uma análise futura, ou seja, com uma eventual nova reforma. Então, aquelas sugestões que eu puder fazer em forma de legislação complementar, eu vou fazer através de portaria e vou aproveitar de imediato. Assim que aprovar o estatuto, em seguida eu já faço as portarias. E as outras que não der para fazer, porque na verdade mexeria muito na estrutura, eu vou separar e vou deixar num arquivo para que, se houver uma futura discussão de estatuto, elas já vão ser levadas para o grupo que for preparar o estatuto. Bom, então isso que eu tinha sobre estatuto. Sobre eleições, nós vamos ter as eleições no mês de abril, lá no evento da Bahia, de Minas Gerais. Nós, como fazemos tradicionalmente, quando conclui o período, nós fazemos as eleições. Chegou-se até a pensar numa possibilidade de uma extensão, de uma prorrogação por um ano da atual diretoria, né? E depois a gente fazia a eleição. Mas eu estou preferindo abrir a eleição para ver se tem chapas para serem inscritas, e aí nós fazemos essa eleição. E aí eu vou tratar desse processo de duas maneiras: a chapa da nacional e como vou conduzir a chapa das seccionais, né? Que eu quero evoluir de uma maneira, já na outra eleição, uma futura eleição, a gente possa ter chapas nas seccionais. Eu acho que nesta eleição ainda não cabe, porque nós não temos número de associados nas seccionais que justifiquem abrir eleição, fazer chapas. Eu acho que seria um despropósito, né? Aliás, eu quero dizer, como isso está sendo gravado, que essa ideia de seccionais nós trouxemos logo na minha primeira gestão como presidente, porque eu entendi que, por ser uma associação de caráter nacional, ter associados em todo o Brasil
nós tínhamos associados em todo o Brasil, já desde o início da fundação da associação. Não tinha sentido, não tem como a diretoria nacional, com sede em Brasília, cuidar de questões de São Paulo, do Amazonas, do Pará, do Segredo, enfim, isso seria. Então eu achei que podíamos adotar o modelo da OAB, e aí eu criei esse modelo de seccionais, com a criação da minha primeira gestão, para facilitar a gestão e a expansão da ABRAD. O objetivo principal é permitir a expansão. Inclusive, nesse modelo que eu criei, de legislação paralela, né, nós temos a possibilidade de criar subseções. São Paulo, por exemplo, está fazendo esse trabalho, né? São Paulo tem esse trabalho. E eu acho que é o único estado que está fazendo isso por enquanto. Eu participei de um evento maravilhoso ano passado em São Paulo, lá em Osasco, e São Paulo está fazendo esse trabalho de buscar regionalizar, de ir a outros municípios que não só a capital. E eu gostaria eu vou tentar ver, minha sugestão, que no próximo período a gente consiga, nos estados, não só aumentar o número de associados, como também talvez colocar em alguns estados subseções, para facilitar a gestão e a expansão da ABRAD. Vocês querem ver? Vamos colocar um estado como o Rio Grande do Sul, o nosso presidente Maurício. É um estado que tem características que você pega para a região serrana, a região de Porto Alegre, a região da Grande Porto Alegre, então tem muitos espaços, em todos os estados, né? Um estado como São Paulo, que é um estado que tem uma potência de municípios, Minas, que tem um número enorme de municípios, então eu acho que é um caminho para a expansão da ABRAD, esse uso das subseções. Então, as eleições. Nós vamos fazer a constituição da comissão eleitoral, logo imediato, vou ver. Como é que vamos fazer com a comissão eleitoral? Primeiro vamos ver quais são aqueles que querem disputar a chapa da nacional, e aí se não tiver chapas, ou se não, aqueles que não forem disputar, eu vou destacar alguns para formar essa comissão eleitoral. É preciso que essa comissão eleitoral vai ser composta por associados que confirmem a sua presença em Minas, que eu quero que a eleição tenha por sede a nosso seminário de Minas, para fortalecer até o seminário. Então ela vai ter um caráter presencial e também eletrônico, né, virtual. Então a pessoa pode votar presencialmente, indo ao seminário, e vai poder votar virtualmente. Por isso a gente vai ter que montar uma estrutura para receber esses votos virtuais e registrá-los de forma que possamos levar registro. Então, constituída a comissão, que terá são dois os critérios para poder fazer parte da comissão. Primeiro, que não vai ser candidato. E segundo, que vá no seminário de Minas, né? A seguir, nós vamos discutir essa matéria, vamos fazer a publicação digital, abrindo a oportunidade das chapas. Vou fazer isso já no mês de março, para dar tempo das pessoas se movimentarem, né? Basicamente isso. Com relação às seccionais, as chapas ou a movimentação das seccionais, eu estou pensando o seguinte: os presidentes atuais de seccionais, das seccionais que não estão funcionando, que nós temos dois tipos de seccionais. Aquelas que não estão fazendo atividade nenhuma, que não fizeram atividade nenhuma. Então nós vamos ter uma reunião da diretoria nacional para analisar essa situação dessas seccionais, e aí aquelas que estão sem movimentação, nós vamos consultar o presidente atual, ou a presidente, né, atual, para saber se ele tem realmente interesse de continuar sendo presidente da seccional, se ele quer indicar alguém, por que ele não pode, se não está com tempo, para nós não travarmos um estado, numa seccional que não faz nada no movimento. A gente não vai adiantar nada ter seccional no estado X, se lá não se faz nada, ninguém não tem associado, não tem. Então nós vamos identificar quais essas seccionais estão nessa situação. Isso, evidentemente, uma reunião fechada da diretoria nacional, não vai ser comunicado, isso não é uma coisa para ser comunicado. Vamos fazer contato com os presidentes dessas seccionais para consultá-los se eles têm ou não interesse de continuarem como presidentes, né?
e se tiverem, se eles têm compromisso de fazerem uma mudança nesse funcionamento da seccional. Nós vamos, eu não sei como é que vai ficar, quem vai ser presidente, quem vai ser diretoria nacional, mas eu já vou deixar a casa, a diretoria MUD. Eu acho, minha opinião, é que a diretoria nacional deve ser bastante exigente com relação ao funcionamento das seccionais. Quando eu digo isso, eu estou pensando em fazer uma portaria colocando quais são os critérios para funcionamento de seccionais. E vou publicar essa portaria. Isso já dentro ainda na nossa gestão da atual diretoria. Por que isso? Porque a partir dessa publicação, as seccionais que não atenderem esses critérios, elas podem sofrer uma intervenção da diretoria nacional. Já vou colocar isso na portaria. Ou seja, a diretoria nacional vai então indicar um novo presidente para movimentar a seccional. Eu acho que nós temos que esperar 3 anos, 4 anos, 2 anos, 10 anos para poder movimentar uma seccional. Então, com relação às chapas das seccionais, é isso. Mas tem mais uma coisa. Todos os presidentes atuais das seccionais que estão no funcionamento vão ter a liberdade de alterarem a sua composição de diretoria. Por que isso? Porque às vezes você tem um presidente de uma secção, eu já identifiquei casos assim, essa seccional dessa maneira, o presidente fica sem apoio. Tá certo? Então, para que nós não tenhamos que sofrer na gestão, eu vou dar aos presidentes que forem reconduzidos automaticamente o direito de escolherem a composição da sua diretoria. Não vai ser eleição, mas vai ser uma composição, vão me comunicar e eu vou colocar no processo eleitoral quais são os nomes. Bom, então, eu tratei do tema do estatuto, que vai ser submetido à Assembleia, e tratei agora das eleições. Vai haver eleições. Tá? Agora um outro tema, que é um tema angustiante, como pergunta e tudo mais, que é o tão da conta bancária. Mas nós não temos a conta bancária, e por isso é que nós não conseguimos associado, porque sem a conta bancária não tem associado. Eu quero dizer a vocês, sem nenhum medo de estar errando, que não é o problema da conta bancária que faz com que não tenha associado. Não é esse o problema, não. E eu vou dar um exemplo. Quando, na gestão anterior, nas gestões anteriores, o que eu fiz? Eu destaquei uma conta minha, do presidente, que eu não uso, que é a da Caixa Econômica, eu não movimento essa conta. E coloquei-a exclusivamente para movimentar a conta as despesas e a conta da ABRAD. Ponto. Que me facilita fazer extrato, comprovação de despesa. Ponto. E aí, no final da minha última gestão, surgiu a seguinte questão. Bom, mas como a conta em nome do Dr. Júlio César, um nome de pessoa física, talvez isso seja uma dificuldade para as pessoas. Por que eu vou depositar a anuidade da ABRAD na conta de uma pessoa? Bem, não é uma pessoa, é o presidente da instituição, primeira coisa, né? Se a gente for ter dificuldade, dúvidas se esse dinheiro que vai ser depositado vai ser para uso do presidente e não para a instituição, é melhor tirar o presidente, né? Não a conta bancária. Segundo, que o valor dessa contribuição é inferior ao das despesas, ou seja, durante esses últimos anos todos, eu paguei muito mais do que as receitas da ABRAD, todos os anos. E aí a ideia era essa. Então, na Bahia, nós chegamos à conclusão, talvez fazer uma outra experiência, tirar essa conta do meu nome e botar um outro nome. E aí surgiu a ideia, o Grupo Baiano é um dos grupos que tem atuado, né, assim, bastante ativo, né? Então, a Sara, que estava conduzindo essa nossa reunião lá na Bahia, nós temos uma associada lá muito prestativa também, é um grupo muito ágil. Essa é uma das secções.
Sim. O professor Dr. Maurício está aguardando aceitar ele na reunião. Davi, por favor. Alô, Davi? Já está ok, está dentro. Entrou agora para mim dar um delay só. Ah, tá bom, Maurício. Bem-vindo, Maurício. Alô, Maurício. Bom, enquanto o Maurício acaba de chegar, então nós fizemos o seguinte, eu liberei, foi tanto bom, então eu deixei essa conta inativa, para mim voltou a estar inativa, até tem que ir lá na Caixa Econômica para encerrar a conta. E aí, decidiu-se lá de colocar essa conta numa empresa que é ligada ao não sei se foi a Aline que ofereceu essa colaboração, está aí a contribuição, está acompanhando a reunião. Então, está essa empresa, tem uma empresa que foi disponibilizada pela nossa colega, nossa associada ali. Eu até comentei com alguns diretores nacionais o seguinte, eu tenho uma empresa de educação, se a ideia fosse colocar em empresa, eu achei colocar na minha pessoa como presidente seria melhor, mas eu teria a empresa assim como âncora para essas despesas. Mas, de toda maneira, nós tentamos, então, esse outro recurso. Não houve acréscimo de número de associados que justificasse essa mudança. Ou seja, isso não mudou nada. E não vai mudar, mesmo colocando a conta da Abrad. Mas nós vamos criar a conta da Abrad. Nós tentamos, de todas as maneiras, o impasse que nós temos é o seguinte, quando chega um banco formal, e até nos bancos digitais, eu tive dificuldade, porque a gente tem que dar a documentação da Abrad, e aí a Abrad tem sede em Brasília. Eu consegui um banco corporativo aqui da Baixada Fluminense, mas aí o gerente falou, não pode, porque eu só tenho autonomia para fazer de uma empresa que fosse com sede na Baixada Fluminense. Eu não posso ter uma empresa com sede em Brasília, porque lá seria outra jurisdição do banco, então não consegui. Mas, de toda maneira, eu garanto a vocês que eu estou finalizando uma grande parceria bancária para as minhas empresas e eu já falei com uma pessoa que vai me colocar em contato com o dono do banco, não é o gerente, nem é o diretor, é o dono do banco, e eu tenho certeza que a gente vai resolver a questão da conta bancária ainda no mês de março. Então, de toda maneira, a Aline está se empenhando lá, a Sara também, para a gente faz um PR, não sei o quê, que tem que ter um documento de contabilidade, para facilitar e apresentar ao gerente de banco. Mas nós ficamos com uma questão pendente nisso aí, né? Qual a questão? A Receita ficou nessa conta, as despesas a gente não tem, por exemplo, eu não tenho esse acompanhamento, eu vou criar isso agora, se a diretoria nacional for confirmada, eu vou sugerir que haja um vice-presidente financeiro, ou seja, exclusivamente para trabalhar a questão financeira junto com a presidência, mesmo que não seja eu quem for o presidente, quem for entendeu? Eu quero só preparar a estrutura para quem seguir e depois deixar a Abrad avançar. Mas eu acho o seguinte, a gente tem que ter esse controle. O que aconteceu? Aconteceu que a Receita ficou numa conta que eu não tenho nenhum controle, né? E as despesas, por exemplo, eu mantive ainda algumas despesas, não tenho algumas despesas, que aparecem pequenas, mas que somadas, por exemplo, eu pago todo mês um boleto de uma instituição, que é a instituição que é o provedor da Sky e-mail necessário, né, o Davi, para os e-mails da Abrad e para a recepção da Abrad. Exatamente. É uma despesa mensal de R$115, se não me engano. Exato. Depois tem despesas nós tiramos a secretária por sugestão lá que não houvesse necessidade, eu acho que há necessidade. Eu vou discutir isso com a diretoria nacional. A gente tem que ter alguém para ajudar, mesmo que não seja pagar um salário mínimo, mas tem que ter alguma gratificação. Por exemplo, o Davi dá um suporte de TI para essas reuniões, para tudo isso. E o Davi é vinculado à minha empresa. Mas quando ele faz um serviço que é da Abrad, a Abrad não é minha empresa. A Abrad é uma associação e ele presta um serviço para a Abrad. Então, eu acho justo que ele tenha alguma gratificação por esse serviço. E aí, essa soma disso daí significa um valor
que acaba sendo pequeno, mas é um valor que tem que ser administrado pela Receita da Brad, eu acho que isso. Então, é a conta bancária, nós vamos resolver. A questão do site. O site ficou fora do ar, por quê? Porque nós não pagamos o domínio, né? Aí, nós temos que pagar o domínio, né? Eu passei o boleto lá para a Sara, passou para a colega que está fazendo, controlando essa receita da Brad, para ver se eles pagam esse boleto. Se não pagarem, eu até perguntei hoje a Sara, mas não tive resposta, eu vou ver isso, e eu vou pagar também logo, porque nós conseguimos resgatar o site. Está pronto para voltar o site da Brad. E aí, por que saiu? Porque não tem pagamento. Se não pagaram, o provedor não tem. E o site está pronto. E um site que me custou montar esse site. Por quê? Porque ele me custou o envolvimento que eu pagava, né? Hoje eu não vou até resgatar isso, uma grande empresa, que é uma empresa parceira da minha empresa, que é a DRM. Então, o Davi já está com tudo pronto, não é isso, Davi? Alô, Davi? Davi acho que está dormindo agora. Aí, nós então estamos com o site pronto para voltar. Temos que pagar só esse boleto e a seguir já vamos acionar a volta do site com a recuperação de toda a estrutura do site. E por último que eu queria falar, e talvez seja o mais importante assunto, mas isso vai merecer uma reunião maior. Desculpa, Júlio, foi no banheiro. Fala. Oi, Davi. Não, eu estava falando sobre o site. Que o site ficou fora do ar por falta de pagamento do provedor, não é isso? Quem fez o site foi o Luiz da DRM, tá? Ele foi pago pelo Júlio, e ele hospedou na Wix, que na época era de graça. O Wix é um provedor mundial que faz páginas de graça. A partir do mês passado, o Wix passou a cobrar 15, 16 reais por mês e suspendeu os sites empresariais. O ano passado, né? O ano passado, sim, em dezembro, mas com vigor a partir de 1º de janeiro. Aí, perdão, você tem toda a razão, foi em novembro. Então, automaticamente suspendeu todos os sites CNPJ, pessoa física, continuam normais. Aí nós fizemos um plano de 300 reais por 3 anos, que eles nos deram um desconto, e entregamos para o Júlio, para ele providenciar o pagamento que estamos aguardando até hoje. O backup continua preservado, tá? Ele está no ar, o backup. Então, resolvendo isso, e aí eu vou resolver isso depois do carnaval, eu vou pagar isso e a gente vai ter o site de volta. Agora, outra questão, eu acho que talvez seja a mais importante e última da nossa reunião, mas eu vou fazer uma reunião exclusivamente para tratar desse assunto. É o assunto mais sério da Brad, eu acho que é o mais sério, que para mim é o mais importante, mais sério, do ponto de vista da sustentabilidade da Brad. Sobre o futuro da Brad e a sua viabilidade financeira. Quando nós começamos a primeira gestão nossa, nós vimos que precisávamos fazer mudanças, como, por exemplo, criar as seccionais, fazer esse trabalho todo. Esse foi um caminho. Mas esse caminho, ele só daria sustentabilidade se nós tivermos apoio, que nós não temos. Nós não temos tido esse apoio, de um modo geral, dos associados buscarem associados, trazer mais. Nós não temos tido isso ao longo de todos esses anos. Então, essa ideia, esse plano de fazer a Brad crescer estruturalmente por seccionais, embora ele seja correto, na prática, ele não é a solução. Segundo, nós não podemos pensar em viabilidade financeira da Brad a partir de mensalidade. Não podemos. Porque mensalidade é 200 reais. Tá? A gente vai passar para 1.000, para 2.000, para 5.000, não tem como. Nós podemos aumentar a anuidade, eu voto por não aumentar. Porque eu acho que a anuidade não resolve o problema da Brad. Do meu ponto de vista, a anuidade não é a solução para dar viabilidade para a Brad. Então, se não é a anuidade, o que a gente faz? Em reunião de diretoria, nós definiremos quais as despesas que serão consideradas necessárias para o funcionamento da Brad.
como será o controle dos recebimentos, os pagamentos, e a delegação a um dos vice-presidentes para atuar em conjunto com o eventual presidente na gestão do recurso e da aplicação dessas despesas mínimas. Se nós tivermos receita para fazer aumentar as despesas, aí nós aumentamos. Mas nós podemos ter, eu acho que nós podemos ter, temos que ter em caixa para fazer eventos, por exemplo, apoiar o evento de Minas Gerais. O evento seccional anual deve ter uma receita separada do recebimento anual para esse seminário. Então, por exemplo, nós fizemos um seminário lá em Porto Alegre. Aí o presidente Maurício, ele fez um trabalho maravilhoso, foi um seminário belíssimo, né? Então, mas se ele tivesse um apoio, alguma receita mínima que fosse, já ajudaria. Como a Bárbara está precisando, está me pedindo se a Nacional pode colaborar. E aí nós temos que ter essa previsão. Além disso, nós pretendemos elaborar uma minuta de um planejamento estratégico para a manutenção da ABRAD, com sugestões desta presidência. Eu vou fazer e vou colocar para os diretores nacionais, depois passar por uma discussão seccionais, que será inicialmente debatido na diretoria, apresentado na semana do Carnaval, já vou estar com isso pronto, vou apresentar depois da semana, né? Ainda em fevereiro, e na sequência, aprovada pelos meus pares de diretoria nacional, nós faremos uma discussão com os presidentes seccionais. E por último, chegando a um consenso, nós vamos fazer uma reunião com os associados, comunicando esse planejamento estratégico, que estará disponibilizado no site, que nessa altura já está no ar, e nós vamos poder divulgar amplamente tudo isso. E por que isso é importante? Eu acho que nós vamos conseguir apresentar a todos os presidentes seccionais os temas, esses temas que são os temas importantes, mas principalmente um caminho para que a ABRAD possa realmente ter uma segurança de manutenção através dos anos, através das próximas décadas. Esse plano que eu tenho construído, ele vai ser de uma tal maneira importante que ele vai envolver todos os associados e empresas de associados. Então, nós temos vários associados que têm empresas educacionais, como, por exemplo, eu tenho a minha, a Márcia tem. Então, vários associados têm empresas, consultorias, etc. Então. Pois bem, nós vamos fazer um plano que as empresas dos associados possam atuar, ganhar dinheiro pela empresa e uma parte disso ser destinada à ABRAD quando a ABRAD facilitar o trabalho para as empresas. Da mesma maneira, os associados que não têm empresas, mas que quiserem participar de projetos, que são projetos onde a ABRAD ganha dinheiro e eles trabalhem nesses projetos, eles receberão por esse trabalho e a ABRAD receberia por esse trabalho. Então, em apertada síntese, esses são os temas que eu trago aqui para a nossa comunicação aos presidentes seccionais, registrando aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, como as seccionais hoje presentes. O texto está disponibilizado, isso que eu acabei de falar, está no grupo das seccionais. As discussões, as sugestões, para vocês que vão agora ouvir essa gravação, podem fazer no próprio texto do grupo das seccionais, para nós podermos registrar isso e levar para a diretoria nacional. Tá bom? Alguma palavra, Jamara? Eu só queria dizer que eu só consegui dois novos membros para a ABRAD do Rio de Janeiro na minha gestão, mas consegui duas, né? E que agora eu quero ver se eu faço um evento aqui no Rio de Janeiro de direito educacional para trazer essa ideia que eu nem sabia que São Paulo está fazendo, de buscar subseccionais, né, nos municípios do Rio de Janeiro, aproveitando, né, a OAB da Escola do Rio de Janeiro, que tem vários municípios. Vamos ver como vai estar. Só uma correção que eu quero fazer, eu ia falar com você sobre isso, eu já aproveito para fazer. Não é o primeiro seminário no Rio de Janeiro, não, tá? No Rio de Janeiro eu fiz vários.
eu acho melhor não chamar de primeiro seminário da Abrage do Rio de Janeiro, porque não é o primeiro. Eu fiz alguns, entendeu? Então, só chama Seminário de Direito Educacional da Abrage Seccional Rio de Janeiro, entendeu? Não, é só uma ideia, nem sei se vai ser seminário, se vai ser um colóquio, se vai ser não, mas só para um workshop, uma coisa assim. Cristina, alguma coisa? Alguma comunicação? Não, achei ótimo e nós vamos continuar esse ano. Foi tão um sucesso lá em Osasco que nós continuemos com os mesmos trabalhos, podemos fazer Eu apaixonei lá pela OAB, pelo grupo da OAB. Nós estamos tentando também em São José do Rio Preto, que o Dr. Marcelo também é o novo associado, e ele faz parte lá da Câmara Educacional, né? Então, ele também quer que a gente coloque uma subseção lá também da Abrage. A Meire também tem trabalhado assim. Meire, quer falar alguma coisa, Meire? Oi. Eu fiquei muito feliz de poder participar aqui hoje. A Cristina estava com imprevisto de horário, no final das contas ela conseguiu entrar primeiro que eu, mas eu não resisti e permaneci aqui na reunião, porque eu achei muito importante os temas, os assuntos que vocês estão discutindo. Como é que está teu filho, tá bem? Tá bem, tá de frente comigo aqui, do outro lado aqui da mesa. Eu vou tentar alguns contatos aqui no Osasco para a gente trazer alguns associados. Eu vou ter uma reunião nos próximos dias, eu acho que a gente vai conseguir aí alguns bons frutos. Aí eu vou para vocês. Você vai a Minas? Eu vou. Legal. Olha, eu quero dizer... Vamos nos encontrar todos lá, se Deus quiser. A Cristina já agitou todo mundo aqui para todo mundo ir, né, Cristina? Eu quero dizer a vocês o seguinte, Minas talvez é um dos estados que eu mais amo, né? E eu conheço bastante, eu conheço muito, porque eu fiz, com 17 anos de idade, eu iniciei um trabalho de estudo de barroco mineiro, então eu devo ter ido lá, para Ouro Preto, vamos fazer uma visita a Ouro Preto, está programado lá uma almoço. Eu devo ter ido umas 10 vezes já, então eu conheço Ouro Preto de baixo para cima, Congonhas do Campo, Sabará, Mariana, enfim, é realmente um estado muito rico, né, pela história do Brasil. Todos os estados são, cada um tem a sua particularidade, mas eu acho que vai ser muito importante a gente dar esse apoio lá, porque a Bárbara está super animada, né, e a gente está confiando que vai ser um grande evento. Gente, então eu posso encerrar, que aliás o tempo está esgotando aqui, nós temos 10 minutos. Uma grande noite para vocês, um bom carnaval. Eu já encaminhei. Oba, tudo bem? Como é que está você? Tudo bem? Maravilhoso. Então, eu já encaminhei para todas as seccionais a roupa de carnaval da Abrage, tá? Tá bom. O abadá. Tá bom, então. Desfile vai ser domingo à noite, tá bom? Nosso desfile aqui no Rio de Janeiro, eu consegui um bloco para a gente sair entre uma escola e outra, a gente vai desfilar. Uma boa noite para todos, bom fim de semana. Boa noite, obrigada, doutor Júnior. Boa noite, Amara, Gabi, Maurício, boa noite. Beijo, tchau. Boa noite, obrigada, beijo.